Voltando ao carro elétrico, você acha que daqui a 10 ou 15 anos não vai vender mais carro a combustão? Mesmo a manutenção você entende que é mais barata, que não existe peça genérica de elétrico, não é isso? As peças do carro é Bosch, não sei o que lá, tem 10 fabricantes. O carro elétrico, a maioria das peças, conector, não sei o que lá, só o único fabricante, tem o único fornecedor, não é isso? O carro elétrico tem uma vida útil um terço de um carro a combustão, não é isso? Não, não é verdade. Como não? Não é verdade. Por exemplo, quantas vezes, por exemplo, qual é o meio de transporte? Imagina o oposto, vai. Qual que você acha que teria mais chance de quebrar? Imagina que você, ao invés de você ter no elevador da sua casa ou do seu prédio, ao invés de ser um motor elétrico, que é um motor elétrico, é um motor elétrico de indução. Ao invés de você ter um motor elétrico de indução no elevador, você tem um motor a combustão a diesel lá em cima no seu prédio. O motor a diesel, ou motor em geral, ele tem basicamente quase umas 2.000 peças móveis. Ele tem pistão, anel, corrente, correia, filtro de óleo, filtro de ar. Fora a parte que sai dele, né? Que sai gás e tal. Sai gás, você precisa jogar o gás. Imagina que você tenha no elevador lá em cima um motor. E hoje em dia você tem um motor elétrico, que basicamente é um fio conectado entre uma corrente elétrica que pode vir de qualquer fonte de elétrica possível. Você pode ter painel solar no lugar. Inclusive um gerador a diesel. Você pode ter um gerador a diesel se você quiser, mas se você pode... atômico, solar. Você pode vir entre o elétron passa dentro lá do cobre, gera um campo magnético e gera um movimento. Então você converte mais ou menos 85% a 90% num motor desse, da eletricidade, da energia em movimento. O motor a combustão, ele só converte mais ou menos 20% a 25%. Tem uns de 40%, 45%, mas é híbrido, não, né? Mas a gente está... Sim. Não, então, o híbrido ele só aumenta a conversão porque o elétrico está no meio da... Fazendo o que ele é ruim, que são os picos. Exato. Né? Não, inclusive, a pressão muda, como é ciclo de não sei o que lá, como é que chama? Otto. Não, deixa de ser ciclo Otto para ser ciclo, como é o nome? Como é o nome que muda a compressão, né? Hatkins, não é isso? É ciclo Hatkins que chama os motores híbridos, que é mais eficiente do que o... Não, então, na verdade, assim, a eficiência de um motor a combustão... É limitada, não vai passar de 60% nunca. Pode passar, então, como é que é o nome do cara? Não foi Otto, Otto inventou o ciclo. Carnot. Sadi Carnot. Sadi Carnot, quando James Watt estava na guerra, no final do século XIX, ele pegou e começou a estudar a termodinâmica para melhorar a capacidade do exército e da frota do exército francês. Sadi Carnot, ele pegou e fez o que chama o teorema de Carnot, a lei de Carnot, que é o seguinte: a eficiência do motor a combustão não tem nada a ver com o combustível, não tem nada a ver com nada. Ele reduziu o problema ao ponto principal. Qual é o ponto principal? É a diferença de temperatura. É termodinâmica, porque você está explodindo uma porra, gerou calor, já perdeu a eficiência. É a diferença de temperatura da explosão interna do motor para o ambiente externo. Essa diferença... O resfriamento do motor é energia sendo perdida. Essa diferença já gera a eficiência. Então, se você... Ineficiência, não é isso? Você calcula a eficiência de 0 a 1 baseado nisso. Então, se você tem fora do motor zero absoluto, Kelvin, e você tem dentro do motor uma temperatura infinita, a diferença pode chegar a 100% de eficiência. Mas isso nunca acontece na prática. Você não existe zero Kelvin. Não existe zero Kelvin fora e não existe temperatura infinita dentro. Então, praticamente, qual é o máximo de eficiência possível teórico? Os motores mais eficientes do mundo são os motores a diesel de barco, de navio. Esses motores trabalham numa rotação super baixa, 50 rotações por minuto, ao invés de 7.000, que é um carro de rua. E esse motor tem uma eficiência de mais ou menos 50%, uma eficiência térmica. Se você pegar esse motor, tá? E botar ele num lugar estático, e você recuperar o calor todo que ele é perdido, que são as termoelétricas, que é basicamente uma turbina, daí você sai do motor de pistão para uma turbina, essas turbinas conseguem chegar a 65% de eficiência. Você tem um outro ciclo que você consegue recuperar o calor e usar mais para produzir energia elétrica. Então, quando você pega um motor a combustão, ou uma combustão em si, e você faz dentro de uma turbina geradora estática, chega a 65%. Um carro de rua não passa de 25%, 30%. Se você começa a adicionar híbrido no carro, aumenta a eficiência dele, porque o elétrico ajuda em várias coisas. Mas qual é a eficiência máxima? É o elétrico. Os nossos motores da Fórmula E são motores super
desenvolvidos chegam a 98% de eficiência. Mas a energia é produzida onde? Porque você está pegando uma etapa da energia Sim. do carro. Agora, o carro elétrico, você pegou a eficiência de transformação de energia em movimento. Correto. O carro a combustão, ele transformou uma coisa física em eletricidade. Se a eletricidade do carro elétrico veio da combustão de petróleo, ele é mais ineficiente, porque ele perdeu na transmissão, ele perdeu na bateria, ele perdeu na primeira transformação, não é isso ou não? Você está pegando só uma etapa. Mais ou menos. Ou não? Mas, você concorda comigo? concordo, mas no Brasil... Sim. A energia vem da onde da Fórmula E? A energia vem do grid. É isso, mas quando tem uma corrida em Abu Dhabi, quando tem uma corrida nos Emirados, vai ser de petróleo, não é isso? Ou não? Vai, mas no Brasil, como é que é o grid brasileiro? A maioria hoje aumentou o gás porque a gente está em bandeira azul, bandeira vermelha, né? Mas é 70... 60% a 70% hidrelétrico. E mais o solar, que é bastante hoje em dia, mais o É eólico. o que mais cresce, é. Então o grid... Mas o eólico é muito ineficiente. Eu concordo. Absurdamente ineficiente. Mas tudo bem, mas vamos pensar no grid atual. O grid atual brasileiro, 80% dele já é renovável, já não vem de petróleo. Sim, mas ele não é 100% de eficiência. Tudo isso aí, por exemplo, para construir hidrelétrica, Mas tudo bem, Isso. não tem problema. Por mais que eles... Por exemplo, eu concordo com você. Se você fazer energia em Belo Monte e trazer para o Sudeste, você perde metade da energia no grid. Rapaz, a principal obra da vida de Lula foi esse negócio absurdo. Um absurdo Tipo completo. assim, os caras fizeram tudo errado, era tudo para gastar o máximo de dinheiro, uma merda. Eu fiz a conta. Se você pegar só o lago de Belo Monte e cobrir de painel solar, Já gerava mais energia. muito mais, custando 10 vezes O lago menos. foi feito errado. 10 vezes tudo foi menos. feito errado, absurdo. 10 vezes menos, tá? 10 vezes menos Puta merda. do que o que fizeram. É um absurdo completo Belo Monte. Mas o meu ponto é o seguinte, o grid brasileiro já é renovável. Então, se você pegar toda a cadeia, essa conta você pode olhar na internet depois, a gente pode fazer depois, mas se você pegar um carro elétrico e você calcular a energia, o quanto custa, o quanto gasta de energia para fazer a bateria, quanto gasta de energia para fazer o carro. Então, é o chamado cradle to grave, que é cradle é você minerar os materiais e grave é quando você descarta o carro. Mas devia ser cradle of the grandfather, porque você tem que ver a eficiência da produção dessa energia. Se todos os carros do mundo for elétrico... Estamos contando. Mas se todos os carros do mundo for elétrico, a gente vai deixar de usar a energia do petróleo ou vai usar? A gente vai continuar tirando petróleo do subsolo. Nossa comida depende do petróleo. Você concorda com isso? Que plástico, petroquímico, isso é que produz nossos fertilizantes. Concordo e eu concordo que vai continuar isso, durante muito tempo. E para produzir isso, você vai botar o petróleo numa torre de refinamento, de destilação, e vai continuar produzindo gasolina, querosene, diesel. A gente não vai parar de produzir essas coisas. Na hora que você pegar isso e transformar em energia elétrica, você vai ter o mesmo problema do carro elétrico amplificado, porque você vai ter produção centralizada e depois tem transmissão, bateria, zorra toda, não é isso ou não? Você entende o que eu estou dizendo? Eu entendo, mas a conta não é essa, porque o nosso principal problema com energia não é o carro elétrico. O nosso principal problema com energia vai ser data center e AI. Não, isso é absurdo. Data center tá fudendo, contaminando a água da população. Tipo assim, os caras usam, esse negócio de data center é um problema ambiental 100 vezes maior do que o fracking. Os caras utilizam uma quantidade absurda de água e mete a porra do subsolo aí com uma porra de coisa tóxica que é pra sempre, não é isso não? Não, mais ou menos, porque o data center atual, existem data centers que usam um sistema de cooling, porque o grande problema... tem embaixo d'água, a zorra toda, não é isso? O grande problema do data center é o seguinte, quando você pega o data center, todo o computing power do data center, ele é feito, depois você tem que, ele está transformando energia elétrica em calor. Todo o processo termodinâmico de computação, ele aumenta a entropia, ele é liberado em calor. Voltando, a eficiência suprema seria em 0 Kelvin, inclusive da informática. Um dos grandes problemas da computação quântica é exatamente o calor, a zorra toda. Tá zero Kelvin. Mas o ponto é, você tem muita dissipação de calor. Eu só voltando para o problema da água. Quando você tem muita dissipação de calor, você precisa gerar resfriamento. Para você gerar resfriamento, você precisa de um sistema de água. Os data centers antigos, você tem razão. Eles trabalhavam igual as usinas nucleares. A usina nuclear ela precisa estar perto de uma fonte de água, ou de um rio ou do mar. Porque ela pega a água, resfria e devolve quente. A única coisa que deveria sair em uma usina nuclear deveria sair água quente, não é isso? Isso. E no data center também. O problema é que essa água quente está contaminada, porque eles colocam coisa na água, como é o nome que bota no carro, inclusive? Para aumentar a eficiência. Que é aumentar a eficiência da transmissão. Mas é que os data centers modernos, os atuais, eles têm sistemas de água fechado. Os data centers antigos, eu concordo. Os mais modernos, eles têm tipo um radiador de carro. O carro você não está entrando água e saindo água do outro lado, certo? É isso, mas no radiador do carro você coloca coisa na água, inclusive para reduzir a corrosão do sistema e para aumentar a eficiência da transmissão. Mas se o sistema é fechado, já ajuda bem, se o sistema é fechado. Devia ser, né?
Devia ser. Não, concordo, mas devia ser. Mas por isso que a SpaceX, um dos valuations... Quer meter no SpaceX, espaço. Quer meter no espaço, mas no espaço você tem um problema de radiação, porque o vácuo, ele é um insulador térmico. E daí você precisa fazer toda a parte de cooling do sistema via radiação infravermelha.